Olá, amigos! Queremos convidá-los a sintonizar o painel da Escola Sabatina desta semana com sua família do painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos na lição número 6 no estudo do livro do Êxodo. E quando você fala sobre o livro do Êxodo, algumas pessoas pensam: isso não é importante, isso não é para hoje. Sim, há lições de vida importantes neste estudo do livro do Êxodo. Incentivamos vocês a conhecerem melhor a Deus, como ele é revelado no livro de Êxodo, sua misericórdia. Junte-se a nós visitando o site 3ABN sabbathschoolpanel.com. Lá você pode baixar uma lição gratuitamente e se juntar a nós. Você também pode ir à sua igreja adventista do sétimo dia local e pedir uma lição lá gratuitamente. Obrigado, junte-se a nós agora. Bem-vindo ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Meu nome é John Dincy. É uma bênção para mim estar com você apresentando esta lição número 6 deste trimestre do estudo de Êxodo. Estamos estudando o livro de Êxodo. É um estudo emocionante e inspirador que é valioso para você e para mim hoje. Esteja conosco durante esta hora que eu vou chamar de Hora de Bênção. Gostaria de apresentar a vocês os painelistas de hoje e começo à minha esquerda com a irmã Jill Morricone. Obrigado. Obrigado, Pastor Johnny. Na segunda-feira falaremos sobre a consagração dos primogênitos. Amém. Pastor James Raffert. É bom estar aqui, Johnny. Eu tenho a lição de terça-feira que se chama A Travessia do Mar Vermelho. Amém. O pastor John Lomakang também está aqui. E eu tenho o meu na quarta-feira, Marchando em Fé. Amém. Irmã Shelley Quinn, do outro lado. A lição final é o Cântico de Moisés e Miriam. Muito obrigado. Bem, nós estudamos, oramos e pedimos a bênção do Senhor. Queremos convidá-lo a acessar o site 3abnsabbathschoolpanel.com. Lá você pode baixar uma lição gratuitamente, mas também pode se inscrever para receber nossas anotações. Há muito estudo envolvido na preparação para o painel da Escola Sabatina e decidimos compartilhar nossas anotações com você, porque muitos de vocês pediram. Aproveite esta oportunidade. Você não apenas receberá as notas da aula para esta lição, mas também poderá continuar recebendo-as continuamente. E você se inscreve uma vez e nós as enviamos para você toda semana. Então, antes de começarmos, gostaríamos de convidá-lo a se juntar a nós em oração. E pastor John Lomakang, se puder nos ajudar, por favor. Claro, vamos orar. Amado Pai no céu, que bênção é continuar pedindo fé e orientação através da obra do Teu Espírito Santo. Oramos agora, Senhor, para que nossas mentes estejam abertas e receptivos e que ao falarmos com Você, falemos palavras que tragam vida, verdade e uma revelação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, agradecemos agora, Pai, por estarmos todos em nossa jornada no deserto, tendo sido retirados do Egito. Oramos para ser fiéis até entrarmos no Teu Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Bem, a lição número 6 é intitulada Através do Mar Vermelho e o texto para memorizar é de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 14, e é isso que diz. E Moisés disse ao povo: não tenha medo, fique parado e veja a salvação do Senhor que Ele realizará para você hoje, pois os egípcios que você vê hoje, você não verá mais. E o Senhor lutará por você e você manterá a sua paz. Amém? Que texto maravilhoso e é verdadeiro para nós também. O Senhor lutará por você, o Senhor te libertará e o Senhor quer ser o seu Deus. Na porção da lição do sábado, destaca algo muito interessante. Ponto. Diz que o Êxodo é a experiência mais dramática e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Quantas pessoas ficaram maravilhadas ao considerar que o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho e houve um grande livramento do Senhor, como atravessando o Mar Vermelho. É sobre isso que se trata e queremos que você preste muita atenção para ver como Deus libertou seu povo, um sinal de que Ele também
o libertará. Eu tenho a parte da lição de domingo que se intitula Vá e adore o Senhor, vá e adore o Senhor. Na primeira parte da lição de domingo, li para você de lá. Na noite de o julgamento divino caiu sobre aqueles que não estavam cobertos pelo sangue. Êxodo 12, 1 a 12. Ninguém escapou por causa da posse, educação, status social ou gênero. O castigo atingiu todas as famílias, do faraó aos escravos e até os primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Mas por que Deus fez isso? Por que ele deu este golpe devastador ao povo do Egito? Preste atenção enquanto trazemos essas coisas à tona nesta aula. Então, vamos para Êxodo 12, 31 a 36. E a pergunta que temos diante de nós é: que pedido estranho o faraó faz e por que, mesmo ao dar permissão para que todos saiam? Portanto, a lição nos aponta para Êxodo 12, 31 a 36. Vou voltar e ir ao versículo 29 e 30 para estabelecer um pouco do contexto para nós. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Então, Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia uma casa onde não houvesse um morto. Então ele se levanta à noite. Agora, observe que ele não espera até a luz da manhã. Imediatamente, versículo 31, Êxodo 12, 31. Então ele chamou Moisés e Arão à noite e disse: Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, e vão, sirvam ao Senhor como vocês disseram. E isto foi tão devastador, eles não aguentaram mais depois de enfrentar tantas pragas. E você sabe que vale a pena considerar que eles não precisaram suportar todas aquelas pragas em nenhum momento, mesmo desde o primeiro instante. Quando Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e disseram: era isso que eles poderiam ter deixado o povo de Israel ir e se poupado de todo aquele sofrimento. Mas não, rebeldia e orgulho disse não. E então, em Êxodo capítulo 8, versículo 24, uma coisa interessante é apresentada a nós aqui. Observe isto, Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então Faraó disse: vou deixar você ir para que possa sacrificar ao Senhor seu Deus no deserto. Apenas não vá muito longe. Interceda por mim. Isso é depois da praga das moscas, um enxame de moscas. Eles disseram: uau, isso é simplesmente devastador. Vá em frente, você pode ir, mas não vá tão longe. Mas não, o Senhor tinha dito que eles tinham que ir embora e realmente não voltar. Em Êxodo 9, 26 a 28, novamente, após outra praga, isto é o que acontece. Êxodo 9, 26 a 28, somente na terra de Goshen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Daí, e Faraó mandou chamar e chamou Moisés e Arão e disse-lhes: eu pequei desta vez. E o Senhor é justo, e meu povo e eu somos perversos. Supliquem ao Senhor para que não haja mais trovões e granizo poderosos, pois já é suficiente. Eu deixarei vocês irem e vocês não ficarão mais compridas. Bem, parecia que ele tinha desistido. Você pode ir, mas depois que a praga passou, ele endureceu o coração e não deixou as pessoas irem. E então, eles tiveram que suportar mais pragas. Então, temos isso agora com essa terrível experiência dos primogênitos sendo mortos. Eles agora estavam prontos para deixar o povo ir. Êxodo 12, 32 é onde estamos. Continuamos. Também leve seus rebanhos e seus rebanhos de gado, como você diz, como você disse. Note, como você disse, e vão embora. E agora vem o pedido surpreendente: e me abençoe também.
O quê? O faraó que no começo disse: eu não conheço Deus, não sei quem ele é e não tenho nenhum interesse nele, agora está dizendo: e me abençoe também. Por quê? Por quê? Porque ele foi humilhado. Por quê? Porque seu orgulho agora estava no chão. Por quê? Por causa do medo e porque agora ele percebeu que não podemos vencer Deus. Nenhum de nós pode vencer Deus. E Deus está estendendo sua mão em misericórdia a cada pessoa. Sua mão de misericórdia diz às pessoas: venham e eu lhes darei descanso. Eu leio para você a lição. Por que ele, o rei do Egito, faria isso? Deus. Porque, na verdade, quando você diz faraó, é isso que eles eram considerados. Um Deus na terra entre seu povo. Pergunte isso, abençoe-me também. Parece que ele finalmente está entendendo o poder do Deus hebreu e gostaria de se beneficiar disso. No entanto, como Deus pode abençoá-lo enquanto ele está imerso em rebeldia, teimosia, pecado e orgulho? Claro, ele finalmente deu seu consentimento, mas não foi por submissão à vontade de Yahweh, foi por derrotismo. Ele não estava arrependido, como suas ações posteriores revelarão. Ele só queria parar a devastação que estava destruindo seu reino. Foi uma grande devastação. Houve luto de um canto ao outro do território do Egito. E o versículo 36, Êxodo 12, 36, e os egípcios pressionaram o povo. As pessoas que poderiam mandá-los para fora da terra apressadamente, pois disseram: todos estaremos mortos. Lembre-se, este é um país, não havia comunicação por telefone ou de qualquer outra forma. Eles tinham que passar a palavra e dizer ao povo: deixe o povo de Israel ir embora. E nesse momento, todos estavam dispostos a deixá-los ir e realmente instaram o povo: apenas vá, por favor, apenas vá. E assim foram derrotados. Êxodo. Então o povo pegou sua massa antes de levedar, com suas tigelas de amassar amarradas em suas roupas e em seus ombros. Verso 35. Agora os filhos de Israel haviam feito de acordo com a palavra de Moisés, note, e eles haviam pedido aos egípcios artigos de prata, artigos de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo favor aos olhos dos egípcios para que eles concedessem a eles o que eles pediram. Assim, saquearam os egípcios. Mas é realmente que eles pegaram coisas sem realmente acabam merecendo isso, ou que fariam essas coisas. O povo de Israel sofreu injustiça dos egípcios e isso foi uma grande pagamento que era devido a eles. Vamos para Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Aqui estamos falando com Abrão e Deus está falando com Abrão e então ele disse a Abrão: saiba certamente que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles e os servirão e os afligirão 400 anos. Você está falando sobre 400 anos do povo do Egito saqueando o povo de Israel e tirando vantagem deles. Mas observe Gênesis 15, 14. E também a nação a quem eles servirem eu julgarei. Depois eles sairão com grandes posses. A lição diz que o faraó foi humilhado e dadas as circunstâncias trágicas da pior praga de todas. Ele dá permissão para Israel deixar o Egito, o que ele se recusou a conceder. Todas as vezes anteriores, e não importando o sofrimento que suas ações trouxeram para sua nação, ele agora permite que queiramos encorajá-lo considerar a palavra de Deus. Na palavra de Deus, há muitos avisos. O povo do Egito foi avisado. Fomos avisados e queremos convidá-los a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus para que vocês possam entender. Por exemplo, a Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. Não vamos ignorar o aviso de Deus, porque Romanos 6:23 continua: mas o presente de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, Pastor Johnny. Estou tão grato que não termina com o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Louvado seja o Senhor pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado.
Eu sou Jill Morricone. Na segunda-feira, falaremos sobre a consagração dos primogênitos. Como o pastor Johnny acabou de mencionar, bem à meia-noite, ainda no meio da noite, logo após todos os primogênitos terem sido mortos, os israelitas estão sendo enviados, expulsos. Deus está operando a libertação. E em Êxodo capítulo 13, este é meu trecho, os primeiros 16 versículos, olhamos a consagração do primogênito. Antes de fazermos isso, quero apenas fazer um breve resumo, por assim dizer, das 7 festividades, ou como algumas pessoas chamam, festas, que o povo judeu celebrava. Eles eram o modo de Deus de se conectar com seu povo e fornecer lembretes de sua salvação e seus atos de salvar, seu relacionamento com eles. Provavelmente não é a melhor ilustração, mas por que temos aniversários? Porque temos dias de nascimento. Isso nos lembra quem essa pessoa é ou um momento especial na nossa história de relacionamento. Então, havia 4 festivais de primavera, 3 festivais de outono e 2 dos festivais de primavera. Os 2 primeiros, já falamos sobre Páscoa e a festa dos pães ázimos. Ambos estão conectados com Jesus e a morte de Jesus. Temos o sangue de Jesus e o corpo quebrado de Jesus, e ambos estão incidentalmente conectados com essa consagração do primogênito que vamos falar aqui hoje. Então, a terceira festa ou festival seria as primícias. Podemos relacionar isso com a ressurreição de Jesus. Seria a colheita da cevada e a primeira das 3 colheitas judaicas. Jesus, é claro, sendo o primeiro fruto dos mortos. Encontramos isso em 1 Coríntios 15, 20. Então, 50 dias depois, temos o Festival das Semanas, que pode estar ligado ao que aconteceu 50 dias depois. Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. Depois passamos para o outono e temos o Festival das Trombetas. Agora, isso pode estar relacionado com as 7 trombetas do Apocalipse. É interessante para mim preparar as pessoas para aquele dia da expiação, porque o próximo banquete ou festival que vem a seguir é o dia da expiação. As 7 trombetas que conhecemos soam antes da segunda vinda de Jesus, lembrando as pessoas de que Deus é nosso Criador e nosso juiz. No Apocalipse, na verdade, Pastor James, você pode me corrigir, mas acho que as trombetas culminam com a cena do santuário. E é interessante porque acho que é a primeira vez no Apocalipse que vemos o lugar santíssimo. A Arca da Aliança está ali, o que nos leva ao festival número 6, que é o Dia da Expiação, correspondendo a 1844. Julgamento investigativo. Este dia de humildade e arrependimento, exame de consciência, purificação do lugar santíssimo no santuário. O festival ou festa final é o festival dos tabernáculos ou barracas. Isso ocorreria após o dia da expiação e era um lembrete das pessoas, você sabe, do tempo em que vagavam no deserto. Eles viveriam por 7 dias nessas tendas ou nestes tabernáculos, lembrando-se da libertação que Deus lhes proporcionou, e eles agitariam ramos de palmeira para expressar alegria perante o Senhor. Isso me lembra, em Apocalipse 7, João vê uma multidão incontável de pessoas de todas as nações diante do trono e do Cordeiro, agitando ramos de palmeira, louvando a Deus e ao Cordeiro. Então, de certo modo, isso quase fornece uma estrutura para a história da salvação, desde o sangue de Jesus até a redenção completa. Estamos juntos para sempre com Jesus no céu. Vamos olhar para essa consagração dos primogênitos. Estamos em Êxodo 13, 1. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Consagra a mim todos os primogênitos, todo aquele que abrir o ventre entre os filhos de Israel, tanto de homem quanto de animal. É meu. Conclusão número 1. Deus é o Criador e dono de tudo. Isto é um lembrete de que tudo pertence a Deus, e Ele é o Criador. E Ele é o dono. Salmo 24, 1.
A terra é do Senhor e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Os filhos primogênitos e os animais dos israelitas seriam um lembrete quando os consagrassem ao Senhor. Isto lhes recordava da sua consagração total a Deus e do entendimento de que tudo o que possuíam vinha somente de Deus. Então, temos um pequeno interlúdio falando sobre a festa dos pães ázimos, e depois pulamos para o versículo 11. Portanto, estamos em Êxodo capítulo 13, versículo 11. Será quando o Senhor, Yahvé, o levar à terra dos cananeus, como ele jurou a você e aos seus pais, e a der a você, que você separará, ou você deverá consagrar ao Senhor todo o que abre a madre, isto é, todo primogênito que vem de um animal que você tem. Os machos serão do Senhor. Mas todo primogênito de um jumento você deverá resgatar com um cordeiro. E se não o resgatar, então você deverá quebrar seu pescoço. E todos os primogênitos de homem entre seus filhos você deve resgatar. Segunda lição: tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. Os primogênitos deveriam ser consagrados ou separados como um símbolo, por assim dizer, de que tudo que eles têm e são pertence a Deus. Curiosamente, fala sobre o burro. Não vamos gastar muito tempo nisso no que diz respeito à quebra do pescoço do burro, mas acho que é a distinção. Os animais limpos deveriam ser sacrificados. Os animais impuros foram redimidos pelo sangue do cordeiro. Os animais impuros foram redimidos. Assim, os puros foram sacrificados. Os impuros e os primogênitos, eles não são sacrificados, sem sacrifício de crianças. Eles são apenas consagrados ao Senhor, redimidos pelo Senhor. Jesus, levando embora três, comprou nossa redenção com o seu sangue. 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não fostes resgatados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa conduta sem rumo recebida pela tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Vamos continuar lendo versículo 14. Assim será quando seu filho lhe perguntar no futuro: o que é isso? Você deve responder: com a força de sua mão, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. E aconteceu que, quando o faraó foi teimoso em nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens quanto os primogênitos dos animais. Portanto, ofereci ao Senhor todos os machos que abriram o ventre, mas todos os primogênitos dos meus filhos eu resgatei. 4 lições a serem lembradas. Lembre-se do que Deus fez por você. O pastor Johnny falou sobre esses versículos na última lição. A importância de ensinar aos seus filhos o que Deus fez, a importância de instruí-los nisso. E, de fato, os judeus mantiveram isso por muitos e muitos anos. Provavelmente 1.500 anos após o Êxodo, José e Maria trouxeram seu primogênito, Jesus, ao templo para ser consagrado ao Senhor. E, de fato, Lucas fala sobre isso. Você pode ler Lucas 2, 22. Quando os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, foram completados, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo homem que abrir o útero. Esta é uma citação do Êxodo, deve ser chamado santo para o Senhor. E oferecer um sacrifício, de acordo com o que está dito na lei do Senhor. Então, eles praticaram isso, a consagração do primogênito, como uma lembrança do Deus que liberta, o Deus que redime, o Deus que cobre com o sangue da Páscoa, como uma lembrança de quem era o seu Salvador. Versículo 16. Deve ser como um sinal para você na sua mão e filactérias entre seus olhos, pois pela força da mão o Senhor nos tirou do Egito. Agora, os judeus ortodoxos podem levar isso ao pé da letra. Eles amarram, é chamado de filactérios, essas caixas de couro. Eles podem literalmente amarrá-las ao braço esquerdo e à testa. Mas eu acho que Deus está falando sobre sabermos isso em nossa mente. Você sabe como fala sobre a lei de Deus?
Jeremias fala sobre isso, assim como Hebreus. A lei de Deus deve estar escrita em nossos corações. Devemos saber o que Deus fez por nós. Devemos entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não devemos apenas aceitar intelectualmente a verdade ou saber que Ele é nosso Salvador. Devemos saber com segurança dentro do nosso coração e ser mais íntimo que Ele nos salvou. Devemos ter essa influência santificadora em nossos corações e em nossas vidas. Então, não é apenas uma conformidade externa, mas ele veio completamente para dentro e somos continuamente lembrados do sangue de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Que bênção. E queremos convidá-lo e ouvir esta bênção no momento de missão 3ABN. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim no 3ABN Mission Moment. Manny descobriu o 3ABN enquanto se recuperava de uma cirurgia séria nas costas. Ele achou curioso que essa rede religiosa não estivesse pedindo dinheiro ou prometendo que Deus o tornaria rico. Em vez disso, os apresentadores estavam apenas explicando os textos bíblicos de forma clara e simples. Manny ficou assistindo a noite toda, esquecendo a dor que sentia, e na manhã seguinte mal podia esperar para compartilhar o que tinha aprendido com sua esposa, Debbie. Não demorou muito para eles perguntarem ao pastor sobre o que estavam aprendendo e ficaram surpresos com as respostas dele. Os 10 mandamentos são apenas diretrizes, ele disse. Eles foram pregados na cruz quando Jesus morreu, e quando perguntaram sobre o Santo Sábado de Deus, as respostas também continuavam mudando. As coisas se tornaram tão desconfortáveis que sentiram que Deus estava claramente mostrando que ali não era onde deveriam estar. Então, encontraram uma igreja adventista do 7º dia, onde suas perguntas foram recebidas com entusiasmo e as respostas vinham da palavra de Deus. Muitos amigos tentaram dissuadi-los, mas nada poderia impedi-los de se tornarem membros de sua nova igreja adventista. Manny e Debbie encontraram uma família na igreja onde sentiram que pertenciam e hoje estão envolvidos em servir sua comunidade com a fé que os sustenta em qualquer situação. Não é incrível como Deus transformou uma recuperação dolorosa em uma oportunidade para aprender a verdade bíblica? Junte-se a mim na próxima vez no 3ABN Mission Moment. Amém. O Senhor está fazendo coisas grandes e poderosas e louvamos ao Senhor por isso. Continuamos na lição número 6 com terça-feira. Pastor James Rafferty. Obrigado, John. É bom estar aqui com você. Estamos na lição de terça-feira, cruzando o Mar Vermelho, e vamos analisar alguns versículos aqui em Êxodo que podem surpreendê-lo. O trimestral diz que, seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. O hebraico os descreve como um exército, entre aspas, uma divisão, entre aspas, um acampamento, entre aspas, e hostes. E isso está em Êxodo, capítulo 6 e 7 e 12. Na verdade, vamos apenas olhar alguns desses versículos. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 6, versículo 26. Êxodo, capítulo 6, versículo 26. E eu acredito que, ao estudarmos isso, vamos entender por que Deus descreve seu povo recém-emancipado da escravidão como um exército bem preparado. Êxodo 6, 26. São esses Arão e Moisés a quem o Senhor disse para trazer os filhos de Israel da terra do Egito, de acordo com seus exércitos. Agora, um exército é definido no hebraico como uma massa de pessoas especialmente organizadas para a guerra. Vamos ler Êxodo capítulo 7, versículo 4. Êxodo capítulo 7, versículo 4. Mas Faraó não vos ouvirá, para que eu ponha minha mão sobre o Egito e traga meus exércitos. Novamente, a mesma palavra hebraica do versículo anterior. E meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes julgamentos. Vamos ler agora Êxodo capítulo 12, no versículo 17. E observareis a festa dos pães asmos, porque no mesmo dia eu trouxe, tirem seus exércitos da terra do Egito. Portanto, observem este dia em suas gerações por um decreto para sempre. Agora, vamos ler o capítulo 12 de Êxodo, no versículo 44. E aconteceu que ao final dos 430 anos, no mesmo dia, aconteceu que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Agora, essa palavra exércitos também em hebraico também significa exércitos. E então temos Êxodo, capítulo 12, versículo 51. E aconteceu que naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos
filhos de Israel da terra do Egito pelos seus exércitos. Então, na verdade, usa-se a palavra aqui neste versículo que encontramos no hebraico. E então, Êxodo capítulo 14, versículos 19 e 20. E o anjo de Deus que ia adiante do exército, isso em hebraico é um exército, de Israel saiu e foi para trás deles. E a coluna de nuvem foi diante de suas faces e ficou atrás deles. E veio entre o acampamento e aquele exército dos egípcios. E claro, sabemos que os egípcios eram um exército porque vieram com seus carros e seus cavaleiros. A mesma palavra é usada para descrever o exército egípcio, como é usada para descrever o povo de Deus e o acampamento de Israel. E era uma nuvem e escuridão para eles, mas dava luz à noite para estes, de modo que um não se aproximava do outro durante toda a noite. Isso foi em Êxodo 14, 19 a 20. Então, aqui diz que Deus está guiando o seu povo pelo caminho no deserto, através do Mar Vermelho, como um corpo de soldados habilitados ou preparados. Esta descrição me surpreendeu um pouco. Quando olhei para isso, pensei, um exército? Bem, soldados bem constituídos, homens aptos, porque, você sabe, quando pensa nisso, eles não pareciam ter a coragem de um exército. Eles não pareciam ter os bens materiais. O que vou dizer? O armamento de um exército, certo? Eles não pareciam ter a artilharia, a disciplina, os soldados, as lanças, as espadas. O que eles tinham? Por que são chamados de exército? E então, é claro, voltamos à nossa leitura da Escritura para esta semana, que é o capítulo 14 de Êxodo, versículo 14. E o pastor Johnny compartilhou isso mais cedo quando começamos. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 14. O Senhor lutará por você e você manterá a sua paz. O motivo pelo qual o povo de Deus é um exército é porque eles têm o Senhor. Quando temos o Senhor, somos um exército. Sem o Senhor, não somos nada, não há nada que temos. E é interessante quando você continua lendo aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Fale aos filhos de Israel que avancem, porque estou com eles. Eles são um exército, mas levante sua vara. Estas são as armas que Deus realmente lhes deu. Não foram cavaleiros, não foram carruagens, foi uma vara. Estenda sua mão sobre o mar, divida-o, e os filhos de Israel atravessarão em terra seca pelo meio do mar. Versículo 17. E eu eis que endurecerei. Aqui está aquela palavra novamente sobre a qual falamos antes. Os corações dos egípcios para que sigam eles, e eu vou me honrar sobre Faraó e sobre todos os seus exércitos e sobre seus carros, sobre seus cavaleiros, e os egípcios saberão, versículo 18, que eu sou o Senhor quando eu tiver me honrado sobre Faraó e sobre seus carros e sobre seus cavaleiros, e esse é o problema que temos. O problema que temos é que não percebemos que com Deus somos um exército e que não percebemos que sem Deus não somos nada. E quando experimentamos o exército de Deus como ele está presente conosco, isso nos leva a nos vangloriar. Então temos essa dificuldade, esse desafio com nossa natureza humana. Por um lado, não acreditamos pela fé que Deus pode fazer o que ele diz, e então, quando vemos Deus trabalhando, temos esse outro desequilíbrio de tomar a glória para nós mesmos, certo? E então, Deus está dizendo, eu vou ser seu armamento, e os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Na verdade, voltamos à mesma palavra novamente, endurecer. Falamos sobre o fato de que há duas definições diferentes, definições hebraicas para a palavra endurecer, e uma delas é encorajar, pelo menos é assim que eu interpreto. Você pode usá-la de ambas as maneiras. A outra era desencorajar ou endurecer o coração de maneira negativa. Então, uma é positiva, a outra é negativa. Deus está constantemente usando a palavra positiva quando tenta encorajar o faraó a deixar seu povo ir durante todo o êxodo, até chegar a esses versículos. Quando você chega a esses versículos, ele está usando a mesma palavra, aquela para encorajar, mas ele vai encorajar o faraó a entrar no mar atrás do povo de Deus. Ele vai encorajar faraó a perseguir o povo de Deus, sabendo que eles vão ser afogados, eles vão ser submersos. Na verdade, quando eles entram no mar, somos informados de que anjos vão e soltam as rodas dos carros. E então você chega a este lugar, e isso é falando biblicamente, certo? Onde Deus encoraja, mas ele finalmente chegamos
chegamos ao ponto em que resistimos, onde nossos corações se tornam tão duros que Deus agora, o único propósito que Ele tem agora, é realmente usar nossa dureza para a sua glória. E é isso que estamos vendo aqui. De fato, é por isso que Deus, em sua palavra, compara o exército de Israel a um grupo de escravos emancipados a um exército de soldados aptos, porque a presença de Deus torna o povo de Deus, até mesmo sua noiva e exército, terrível com bandeiras. É isso que diz em Cântico dos Cânticos, certo? Que sua noiva é terrível como um exército com bandeiras, e de fato o capítulo 6 de Efésios nos chama a vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus. Do que se trata? Bem, é tudo sobre estar armado, certo? O que é a armadura de Deus? Bem, é a justiça dele, é a salvação dele, é a fé dele, é a verdade dele, é a paz dele, é a palavra dele. Para que nós, assim como os hebreus, um grupo de escravos emancipados da escravidão do pecado, sejamos como um exército de soldados aptos. E é disso que temos falado aqui. Pastor John e Jill, temos falado sobre o sangue do Cordeiro. Temos falado sobre ser lembrados do que Deus fez por nós através das diferentes festas que Deus nos deu. Temos falado sobre como Deus receberá toda a glória por tudo que Ele fez por nós, porque repetidamente somos confrontados com a fraqueza dos nossos próprios corações pecaminosos, ou fracasso, se não em ação, em palavras e pensamentos que temos quando encontramos a tentação, quando encontramos o mal, quando encontramos as forças opostas de Deus neste mundo. Então, o que Deus diz? Bem, temos feito um paralelo entre Êxodo e Apocalipse e temos notado algumas semelhanças lá. Quero que vejamos outra passagem em Apocalipse, capítulo 17, verso 17. Em Apocalipse 17, verso 17, falamos sobre, neste contexto, como os poderes dos tempos finais vão se consolidar e eles vão fazer guerra contra o Cordeiro. Às vezes, levamos isso para o lado pessoal. Pensamos, eles estão fazendo guerra contra nós. Mas Apocalipse 17 está meio que resumindo, não, eles não estão fazendo guerra contra nós, estão fazendo guerra contra o Cordeiro. Mas aqueles que estão com o Cordeiro são fiéis e escolhidos. Nosso trabalho é estar com o Cordeiro. Nosso trabalho não é lutar contra as forças que se opõem a Deus. Nosso trabalho é estar com o Cordeiro. E então o Cordeiro será fiel para superar essas forças. Por quê? Versículo 17. Pois Deus colocou em seus corações cumprir sua vontade, concordar e entregar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Então, mais cedo, voltamos para Gênesis e notamos as palavras de Deus que vocês estarão em cativeiro por 400 anos e depois sairão com grande riqueza. E o mesmo acontece aqui. Deus tem um propósito, ele tem uma vontade e ela será cumprida. Assim como com o faraó, também no fim dos tempos. Agora, antes deste tempo, Deus vai iluminar a terra com sua glória. Ele vai chamar seu povo para fora da Babilônia. Ele vai dar a cada pessoa uma oportunidade para responder ao evangelho eterno das 3 mensagens angélicas. E é por isso que estamos aqui. É sobre isso que a Three Angels Broadcasting é. Levar essa mensagem do evangelho a todo o mundo em todos os idiomas possíveis. Mas, eventualmente, Deus vai nos entregar ao que escolhemos, assim como fez com o faraó, e ele vai cumprir sua vontade em nossa teimosia e resistência. Uau! Obrigado, James. Maravilhoso, tão bem organizado. Obrigado por preparar o cenário para quarta-feira, marchando em fé. Agora, isso é realmente importante para mim, porque muitas vezes esperamos que as circunstâncias e situações aliviem nossos medos antes de decidirmos seguir a palavra de Deus e seguir a direção de Deus. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14. Este é, como eu chamo, o capítulo da marcha, onde Deus leva. As pessoas de Deus passam de apenas ouvir o que Deus lhes pediu para fazer o que Deus pede que eles façam. E há uma parceria que vou apontar em Êxodo 14, uma parceria entre a fé de Moisés, as obras de Moisés e os milagres e o poder de Deus. A fé de Moisés, as obras de Moisés e os milagres e o poder de Deus. Vamos começar com Êxodo 14, 13. Vamos tentar descer até o versículo 31, antes de eu apresentar minhas conclusões. E Moisés disse ao povo: quais são as próximas 4 palavras? Não tenham medo.
Agora, quando você pensa na razão para não ter medo, e estamos vivendo em um mundo de medo hoje, se você pensar sobre o clima do nosso mundo hoje, há muitas razões para ter medo. Você sabe, o mercado de ações, o clima do mundo, as guerras, a tenaz, a instabilidade entre as nações. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. O palco está perfeitamente montado para o mundo mergulhar em um atoleiro irreversível. Mas o povo de Deus no meio desse mundo, como no meio do Egito, é dito: não tenha medo, porque Deus, o Deus dos egípcios, desculpe, o Deus dos israelitas no meio dos egípcios é o Deus que ainda nos mantém hoje. Salmo 27, versículos 3 a 5. Aqui está a razão. E estou tão feliz que você usou a palavra exército, porque Davi, o salmista, usa a mesma terminologia aqui. Salmo 27, versículos 3 a 5. Mesmo que um exército acampe contra nós, meu coração não temerá. Embora a guerra possa se levantar contra mim, nisso eu estarei confiante. Versículo 20, capítulo 27.4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aqui está o motivo. Porque no tempo de problemas, ele me esconderá em seu pavilhão, no lugar secreto de seu tabernáculo, ele me esconderá, ele me colocará em um lugar alto, sobre uma rocha. Agora, essa é a promessa que Davi deu no Antigo Testamento. Mas se você se lembra das palavras de Jesus no Novo Testamento, ele diz: os ventos e as ondas virão, a água vai bater com ferocidade na sua casa, mas ela não cairá, porque está fundada na rocha. Agora, o que significa estar fundado na rocha? Aquele que ouve a minha palavra e faz com que eles sejam como um homem que constrói sua casa na rocha. Portanto, o Senhor não está falando apenas sobre uma posição física, mas ele está dizendo que se você ler a minha palavra e viver pela minha palavra, você está na rocha. Mas se você ignorar minha palavra, você não está na rocha. E quando você voltar e olhar para a funcionalidade disso, Moisés estava ouvindo a palavra de Deus e seguindo. Vamos olhar para esta disposição. É fenomenal. Vamos para o versículo 16 do capítulo 14 de Êxodo e vou voltar e avançar aqui. E a Bíblia diz: bem, deixe-me começar com o versículo 15. E o Senhor disse a Moisés: por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel para avançarem. Eu quero fazer 4 pontos muito importantes. Você sabe, quando não conseguimos ver além do nosso presente, avançamos pela fé. Quando obstáculos desafiam nosso progresso, seguimos em frente pela fé. Em um mundo onde Deus é rejeitado, ainda seguimos em frente pela fé. Em um mundo onde a política é exaltada, seguimos em frente pela fé. O Senhor disse para seguir em frente pela fé, não porque o caminho esteja visivelmente claro, mas acreditamos que Deus, pela fé, abrirá o caminho. Agora observe a parceria entre Moisés e o Senhor, começando no versículo 16. E vamos ver isso, como Moisés faz o que Deus diz e Deus faz o que Moisés não pode fazer. Versículo 16. Mas levante a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar e divida-o. Agora o Senhor está dizendo a Moisés: faça isso. E quando Moisés faz isso, note como o Senhor age. Versículo 19. E o anjo do Senhor, que ia diante do acampamento de Israel, moveu-se e foi para trás deles, e a coluna de nuvem saiu de diante deles e colocou-se atrás deles. Agora, Moisés está estendendo e Deus está realizando. Então Deus está dizendo que se você estender sua fé, eu trabalharei em favor disso. Se você estender sua fé, eu farei o que prometi fazer, e eu chamei isso de estenda sua fé, porque fé é esticada quando estamos nos movendo, quando não conseguimos ver nosso caminho. Mas o que é fé? A substância das coisas que esperamos, a evidência das coisas que não vemos. Eu não vejo isso. Eu não vejo o mar se mover, mas se você esticar sua fé, eu vou me mover para ver. Olhe o versículo 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, mas olhe quem fez o trabalho. E o Senhor fez o mar recuar por um forte vento leste durante toda aquela noite e transformou o mar em terra seca, e as águas se dividiram. Moisés fez o gesto. Estou dizendo a vocês, amigos, estendam sua fé. Confie no que Deus lhe diz para fazer. Não espere que Deus mova o mar para então estender sua vara. Estenda sua vara e então Deus moverá o mar. Veja o que Deus fez. Vá agora para o versículo. Agora, o que aconteceu foi mais uma vez, depois que Moisés estendeu a vara,
Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios através da coluna de fogo e nuvem e perturbou o exército dos egípcios e ele tiraram as rodas dos seus carros de guerra para que eles os conduzissem com dificuldades. Eu adoro como você disse que o anjo disse: "Ei, vamos puxar os eixos para fora, vamos tirar os parafusos, seja lá o que for que fizeram." Os anjos de Deus apenas: "Ei, eles têm alguns grandes carros de guerra, mas eles não podem ir a lugar algum sem parafusos, porcas e eixos." Deus faz coisas incríveis em favor de seus filhos. Outro exemplo de Moisés estendendo, Deus agindo, versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar. E o que aconteceu? Quem fez o trabalho? E que as águas possam voltar sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. E versículo 27, e Moisés estendeu sua mão sobre o mar. E quando a manhã apareceu, o mar se tornou profundo, enquanto os egípcios fugiam para ele, de modo que quem fez o trabalho? De modo que o Senhor derrotou os egípcios no meio do mar. Agora, só lembre-se disso. Você tem que alongar, Deus vai fazer o trabalho. Você tem que dizer: eu não consigo ver o que vai acontecer no próximo momento. Não sei de onde meu trabalho virá. Não consigo ver como meu casamento vai ser salvo. Meus filhos estão indo para todos os lados, menos o certo. Eu simplesmente não consigo ver isso. Ajoelhe-se, leia a palavra de Deus e estenda sua fé. E Deus trabalhará em benefício. E tenho alguns pontos que quero deixar bem claros. Isso é algo que Tiago fala no capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as suas obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É exatamente isso, a fé sem obras está morta. Você pode acreditar na palavra de Deus, mas se você não fizer nenhum esforço, não há fé, porque a fé exige estender-se além do momento. Pontos que quero deixar muito claros. Ao nos estendermos, devemos lembrar da seguinte coisa: não foi Moisés que os tirou de lá, foi Deus. Não foi Moisés que realizou os milagres, foi Deus. Não foi Moisés que os salvou da destruição, foi Deus. Não foi Moisés que providenciou seu alimento no deserto, foi Deus. Não foi Moisés que os protegeu, foi Deus. Não foi Moisés que decidiu libertá-los, foi Deus. Mas Moisés fez o esforço e Deus fez o trabalho. E olhe para o versículo 29 de Êxodo 14. O que Deus fez todo esse trabalho e o que o povo fez? Mas os filhos de Israel caminharam em terra seca no meio do mar e as águas eram uma muralha para eles à direita e à esquerda. Então o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia. Assim, Israel viu a grande obra que o Senhor havia feito no Egito. Então o povo temeu o Senhor e acreditou no Senhor e em seus servos. Como está a sua fé hoje? Você acredita no Senhor? Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas você precisa acreditar no Senhor. Você tem que permitir que sua fé se expanda. 3 pontos muito importantes. Não tenha medo. Êxodo capítulo 14, versículo 13, não tenha medo, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora você pode até ficar parado, mas sua fé precisa estar ativamente trabalhando para confiar na palavra de Deus. O que ele nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei ainda. Sim, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com meu braço direito justo. Estenda sua fé, Deus faz o trabalho. Que tal ficar parado? Não tenha medo, fique parado. Davi, o salmista, disse no Salmo 27, 14, espere no Senhor, tenha coragem, Ele fortalecerá seu coração. Espere, eu digo, no Senhor. Isso é ficar parado. Não vá à frente dele, não fique atrás dele, não fique para trás. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando a coluna de fogo os bloqueava dos egípcios, eles ficavam parados. Por último, por que fazemos isso? Segunda carta aos Coríntios 1:20, pois todas as promessas de Deus são sim nele, e nele, amém, para a glória de Deus através de nós. Confie em Deus, você se esforça, Deus agirá. Muito obrigado a todos por uma apresentação linda. Sou Shelley Quinn e a lição de quinta-feira é a canção de Moisés e Miriam.
Então, continuando, estamos observando o que acontece. Aqui está este exército trêmulo de Deus. Eles estão parados no Mar Vermelho. Eles se sentem encurralados. Eles se sentem presos, porque aqui vem o exército do Faraó que está atrás deles e eles realmente clamam no capítulo 14 do Êxodo. E no versículo 11, eles dizem a Moisés: Você nos trouxe aqui porque não havia túmulos no Egito? Você nos trouxe aqui para morrer? Eles estão com medo, porque atrás deles está a escravidão, mas diante deles parece impossível. Mas Deus, como você disse, resolveu tudo. O que ele fez em um único ato de justiça soberana, quando ele dividiu o Mar Vermelho e o exército do Faraó soube. Eles disseram: Ei, ele está intervindo por eles. Eles ficaram com medo, eles reconheceram a mão de Deus. Mas por ordem do Faraó, eles entraram no mar, e então, quando Deus disse: Estenda a mão novamente, o sepultou no Mar Vermelho. E isso é tão incrível para mim. Em um único ato de justiça, Deus cumpriu sua aliança de eu vou. Lembra de Êxodo 6, 6 e 7? Eu vou tirar você. Eu vou te resgatar. Eu vou te redimir. Eu vou te transformar no meu povo. Eu serei seu Deus. Há momentos na nossa caminhada de fé que são feitos para serem mais do que memórias, eles são feitos para serem fundamentais para a nossa fé. Então, aqui no meio do vento e da água, do medo e da salvação, não foi apenas uma fuga. Deus estava lançando uma fundação de fé para que confiassem nele, para que o encontrassem, tivessem reverência por ele e o adorassem, porque a fidelidade ao pacto de Deus foi comprovada para eles. Essa é a base da minha fé. É a aliança e fidelidade de Deus. Então, parados na beira do mar, eles veem que os israelitas já passaram. Eles veem as evidências flutuantes de que seus inimigos foram destruídos, os corpos sem vida de seus inimigos. E Êxodo 14, 30 diz: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Quando Israel viu o grande poder dele, eles temeram o Senhor. Eles acreditaram no Senhor e no seu servo Moisés. Então, estando ali na praia, agora guiados por Moisés, é natural, quando você vê Deus agir, que você comece a adorar. Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2. O povo agora está levantando suas vozes em louvor. Diz, então, Moisés e os israelitas cantaram esta canção ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele é altamente exaltado. O cavalo e o cavaleiro ele lançou ao mar. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus. Eu vou louvá-lo. O Deus do meu pai, eu vou exaltá-lo. E então o versículo 11 diz: Quem entre os deuses é como você, ó Senhor? Quem é como você? Majestoso em santidade, reverenciado com louvores, realizando maravilhas. Eles acabaram de ver um milagre. E essa música é toda sobre Deus e quem Ele é. E é uma resposta natural, porque você sabe, louvor e adoração são um pré-requisito para uma vida espiritual saudável. Mas aqui está o ponto. Foi apenas dentro de alguns dias o milagre foi esquecido. Em 2 dias, em poucos dias, eles estavam reclamando novamente. A amargura se enraizou em seus corações e eles estavam chateados com Moisés e com Deus. O sentimento de admiração que tiveram ao ficarem à beira-mar ainda não havia fixado em seus corações. Isso não se tornou a base da fé. Então, para você e para mim, a história da libertação da escravidão do Mar Vermelho não termina aí. É simbólica da libertação que Jesus Cristo nos oferece. Sua morte na cruz dividiu o mar como se fosse entre a vida e a morte.
olhamos para a sua fidelidade ao pacto. Vamos da costa lá no Mar Vermelho até a costa do Mar de Vidro, no Apocalipse. Então, milhares de anos depois, o que acontece? João tem uma visão. Ele está olhando no céu e ele estão diante do trono de Deus. Aqueles que foram vitoriosos, que tinham a mesma canção que uma vez havia surgido no Mar Vermelho, na outra margem. Aqueles que passaram da morte para a vida estão agora cantando a canção de Moisés. Mas adivinhe, no céu ela encontrou sua plenitude. Não é apenas a canção de Moisés, é a canção de Moisés e do Cordeiro. Veja Apocalipse 15, 2 a 4. Ele diz: Eu vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e aqueles que tiveram a vitória sobre a besta, sobre sua imagem, sobre sua marca, sobre o número do seu nome, estavam em pé no mar de vidro. Tem harpas de Deus. Eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e uma canção do Cordeiro dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão perante ti e te adorarão, pois teus julgamentos foram manifestados. Esta canção é sobre a nossa libertação. Nós também temos uma canção para cantar. Cristo, o Cordeiro de Deus, nos guia através daquele grande abismo, aquele mar, por assim dizer, da morte para a vida eterna. A ressurreição dele venceu a morte para sempre. Mas sabemos que em Colossenses capítulo 1, versículo 13, está escrito: Ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos transferiu para o reino de seu Filho amado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo a ser conquistado é a morte. Está certo. Então, o que isso significa para nós? Estamos quase diariamente, parece, na beira da água e de nossas próprias maneiras de enfrentar barreiras impossíveis. Você não sente isso às vezes? É esmagador. Poderes, pressões, exércitos invisíveis. Mas deixe-me te contar uma coisa. O Deus do amor de aliança ainda promete: eu farei. Como crentes hoje, nosso grande momento do Mar Vermelho é a cruz de Jesus Cristo. E então, apenas Jesus levantou suas mãos, não sobre a água, mas sobre a morte. Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Quer dizer, aleluia, aleluia. E você sabe, é fácil cantar após a libertação. Os israelitas louvaram, mas rapidamente esqueceram. Então, o que queremos fazer é deixar isso ser o âncora, o fundamento de quem somos, como você estava dizendo. Em Mateus 7:24, se você vai construir sobre a rocha, precisa colocar a palavra dele em prática. Isso é muito importante. Então, o Mar Vermelho deveria ser mais do que uma lembrança. Você sabe, Jesus disse em João 5, 46 e 47. Ele está falando aos líderes religiosos e ele disse: Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque ele escreveu sobre mim. Não pensem que o Antigo Testamento não é mais relevante. De Gênesis a Malaquias, é tudo sobre a vinda do Messias. Isso é fundamental para a nossa fé. E ele disse: Mas se você não acreditar nas palavras de Moisés, não acreditará em mim. Então, a cruz de Cristo deve ser o alicerce da nossa fé. Não somos libertados apenas para sermos resgatados, mas para sermos transformados à sua imagem. E cantamos a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Deixe sua vida se tornar um templo de lembranças, não apenas uma tenda de louvor temporário. Algumas pessoas ficam todas animadas e louvam ao Senhor, mas tem que ser uma catedral de aliança, porque você está fundado.
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Que bênção foi ouvir cada um de vocês. E esperamos que vocês tenham sido abençoados. Mas não acabou. Agora temos um momento para uma palavra final de cada um dos nossos palestrantes. Fui lembrado de 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não aconteceu apenas com os israelitas ali atravessando o Mar Vermelho. Deus quer trazer essa vitória para o seu coração e para o meu coração, cada um de nós, todos os dias. Ele pode nos ajudar a atravessar esse Mar Vermelho pelo seu poder. Eu estava pensando naquela música infantil, Estou no exército do Senhor. Podemos ser escravos emancipados da escravidão do pecado, mas uma vez que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, estamos no exército do Senhor. Fiquei tão emocionado com isso, Shelley, e com tudo o que ouvi hoje. Isso está se tornando mais poderoso e louvado seja Deus. Só quero dar a você uma passagem simples de Êxodo 14:14. O Senhor lutará por você e você manterá sua paz. Estique e veja Deus fazer o trabalho. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós esticamos, ele conquista. Amém. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a cada um de vocês e esperamos que tenham sido abençoados neste programa. Gostaria de deixar com vocês Mateus 3:7-8. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e saduceus vindo para seu batismo, ele lhes disse: Raça de víboras, quem os avisou para fugir da ira vindoura? Portanto, produzam frutos dignos de arrependimento. E gostaríamos de convidá-los a produzir frutos dignos de arrependimento, não como Faraó dizendo, abençoe-me. E ele não foi sincero. Vamos ao Senhor em oração. A nosso amoroso Pai Celestial, agradecemos por esta lição. Muitas coisas maravilhosas para aprender e entender. Oramos para que o seu Espírito Santo continue a nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, na próxima semana teremos a lição número 7, intitulada O Pão e a Água da Vida. Amém. Encorajamos você a orar por nós enquanto preparamos essa lição e junte-se a nós na próxima semana aqui na Escola Sabatina 3ABN.